Olá, pessoal. Retornando aqui para a gravação daquela que é a melhor aula de todos os tempos com seu professor preferido, professor Sérgio Neto. Vamos lá. Última aula falamos do colonialismo parte 1, né? Falamos do contexto, estabelecemos diferenças conceituais, falamos sobre o contexto histórico e principalmente a questão da justificativa ideológica para que europeus pudessem partilhar Ásia e África. Continuando nossos estudos, vamos lá. É muito fácil cair em vestibular essa diferença entre o colonialismo e o neocolonialismo. Quando você está vendo aí na tela, né, dá um pause lá na gravação, faz esse quadrinho aí no seu caderno, né, para depois você dar uma olhada, as diferenças básicas entre o colonialismo do século XV e o neocolonialismo. Como você está vendo, o colonialismo é dirigido mais para a América. É a época do mercantilismo, a justificativa ideológica para que Portugal e Espanha, principalmente, pudessem anexar a América era a expansão da fé cristã. E o contexto do capitalismo comercial, já bem diferente do século XIX, né? A área de exploração era Ásia e África, correspondia ao capitalismo financeiro, à época dos monopólios. A justificativa moral, como eu falei para vocês, que acaba sendo o aspecto mais importante dessa aula, né, que é a missão civilizadora, a ideia de superioridade dos europeus. Como nós já falamos, o capitalismo financeiro ou monopolista. Aí você está vendo a África, né, partilhada entre as nações europeias. Vamos adiante. Esse é o marco inicial da partilha do bolo africano, a Conferência de Berlim de 1885. Ou seja, o continente africano acabou sendo dividido entre as nações europeias. Aí você está vendo aí um mapa, né, das potências europeias, partilhando aí, no caso, o Sudeste Asiático, né? A Índia, por exemplo, que foi colônia britânica, aqui você tem uma expansão, na Índia você tem uma expansão neocolonial. Agora, uma pergunta que não quer calar. A China foi colônia de quem? Enquanto você pensa aqui, eu tomo um café aí. Pensou? A China foi colônia de quem? Não escutei. Você que está em casa, nunca foi colônia de ninguém. Não queira enquadrar China e Índia no mesmo contexto. Índia foi colônia britânica. China foi uma área de dominação exclusivamente econômica. Viu a diferença aí? Na China, o imperialismo. Na Índia, o neocolonialismo. Vamos lá. As colônias, o mapa e tal. E aí, é claro, né, não há o que se pensar de uma exploração neocolonial e não pensar em reações nacionalistas. Ali, na África do Sul, a chamada Guerra dos Boeres, em que os descendentes de holandeses reagiram contra a presença britânica. Olha lá, os caras apoiados na população nativa, né? Sim, surgem os descendentes de holandeses contra os ingleses. Depois nós temos essa importante aí, a revolta dos cipaios na Índia, né? E chega um momento em que a população nativa e o governo se opõem à política econômica exploratória dos ingleses, e aí há uma guerra chamada Guerra dos Cipaios. A guerra em si não é tão importante, o mais importante é o quê? São as consequências dessa guerra. Por quê? Porque depois dessa guerra dos cipaios, dessa resistência colonial contra o domínio britânico, a Inglaterra acaba sendo metrópole, né? A Índia passa a ser colônia dos ingleses. Então, quando é que a Índia passa a ser colônia inglesa? Depois da Guerra dos Cipaios, especificamente em 1858. A Guerra do Ópio na China, como eu falei para você, a China nunca foi colônia de ninguém. Mas chega um momento em que o governo chinês se opõe à venda do ópio, que era um narcótico, né, para os chineses. Quem distribuía esses narcóticos, o ópio, eram os ingleses. O governo chinês se opõe e aí você tem uma guerra chamada Guerra do Ópio,
que é claro, a Inglaterra vai vencer. A Inglaterra vai vencer, mas o que é que vai acontecer? A China é obrigada, olha lá, a Inglaterra não vai dominar a China toda, tá? Tira isso da cabeça. Consequência da guerra do ópio foi a cessão de 5 portos aos europeus, principalmente o porto de Hong Kong, né, que passa a ser da Inglaterra até 1997, e o porto de Macau, né, que foi de controle português até 1998. Então, basicamente, da Guerra do Ópio, você tem a abertura dos 5 portos aos ingleses, etc., portugueses, né? Enfim, há uma dominação imperialista europeia sobre a China após a Guerra do Ópio. E aí você tem a Guerra dos Boxers na China também. Essa é uma revolta pesada, né? Uma resistência pesada da população chinesa contra a dominação britânica. Eu assisti um filme certa vez chamado 55 Dias em Pequim, né? E aí tinha um grupo de lutadores chineses chamado Sociedade Punhos de Harmonia, que quando eles encontravam, olha a porrada, quando eles encontravam os ingleses ou europeus de um modo geral dentro da China, o que vai acontecer? Eles faziam questão de bater até a morte. Chamava-se Sociedade Punhos de Harmonia. É uma resistência colonial contra a presença europeia. Esse filme que eu estou falando, como agora nós temos muito tempo para ficar em casa, né, meu filho? Já ninguém aguenta mais ficar em casa, coronavírus. Dá uma olhada lá, um filme clássico, 55 Dias em Pequim, que vai mostrar Sociedade Punhos de Harmonia, né? E, é claro, a resistência chinesa contra a dominação europeia. Olha lá, aí mostra a luta, né, dos lutadores chineses contra a presença europeia. Então, paramos por aqui, nesta que é a melhor aula de todos os tempos. Daqui a pouco a gente volta, né, com o imperialismo norte-americano, que é uma aula extremamente importante para vestibular. Não esquece que nessa aula nós falamos principalmente das diferenças entre colonialismo e neocolonialismo e as principais reações coloniais. Agradeço a sua audiência. Continue vendo nossas aulas e dando um like lá embaixo para que a gente possa continuar nosso trabalho. Muito obrigado.